Brasil, nós já conseguimos. Alexandre de Moraes já é condenado por crime contra a humanidade. Os órgãos internacionais confirmou, após a decisão e a condenação do ministro Alexandre de Moraes por crime contra a humanidade, decretou que o Brasil não vive mais um regime democrático. Os ministros do STF, junto com Alexandre de Moraes, junto com o governo Biden, ex-governo Biden, aplicaram um golpe de Estado no dia 8 de janeiro de 2023. Nós não estamos mais num regime democrático. Estou falando isso como senador da República, com todos os meus direitos e garantias que cabem e que consta na Constituição promulgada em 1988. Eu aí digo para vocês, principalmente da primeira turma do STF, e Alexandre, convence o Brasil e depois o mundo que numa democracia usa-se censura. E finalmente, parece que agora a justiça realmente começa a ser feita em Brasília e o ditador da toga vai ter que recuar. Aliás, ele já está recuando porque, por exemplo, a Débora, aquela cabeleireira que estava presa sem poder ver seus 2 filhos menores, agora ela já está em casa. O PGR entrou com um pedido e Moraes teve que recuar e agora a direita venceu mais uma. E não é só isso. Veja agora o que vai falar o senador Marcos Duval, porque a casa caiu para Alexandre de Moraes e, finalmente, parece que agora a justiça vai começar a ser feita. Confira comigo essa matéria e o que trouxe o senador Marcos Duval. Marcos Duval, que já foi da SWAT, da Polícia Federal e tem 3 passaportes internacionais. Inclusive, ele tem contato direto com um dos parlamentares que anda junto com o Donald Trump e por isso ele tem informações muito concretas e importantes. Preste atenção no que vai trazer agora o Marcos Duval, dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal para ver outras matérias como essa. Realmente, pessoal, parece que as coisas começaram a andar em Brasília. Confira. Quem está falando aqui é o senador Marcos Duval, eleito pelo Estado do Espírito Santo, pelos capixabas, por quase 1 milhão de votos, dentre 2 milhões de eleitores no Estado, para representar no Congresso Nacional, no Senado Federal, o meu Estado e o meu país. Portanto, cabe a mim, como está escrito na Constituição, denunciar, fiscalizar e parlar, ou seja, falar. Então, estou colocando oficialmente para vocês que o Brasil não está mais num regime democrático. Os ministros do STF, junto com Alexandre de Moraes, junto com o governo Biden, ex-governo Biden, aplicaram um golpe de Estado no dia 8 de janeiro de 2023. Nós não estamos mais num regime democrático. Eu estou colocando isso oficialmente para vocês, porque os órgãos internacionais depois virão com essa denúncia. E pela minha função, que eu exerço com muita honra, e espero estar representando muito bem os capixabas que não eram nem lembrados no Congresso, que aqui tem gente séria, honesta, incorruptível, e que não faz acordinho, por ter iniciado a censura prévia, que não consta na nossa Constituição em nenhum momento, em qualquer possibilidade de censura, que dirá prévia. A censura e a democracia são antagônicas. É como se eu estivesse falando o traficante e o policial. É como se eu estivesse dizendo o alto e o baixo, o yin e o yang,
são coisas antagônicas. Água e óleo e por aí vai. Não se mistura. Então, quando há censura, oficialmente, os órgãos internacionais confirmou, após a decisão e a condenação do ministro Alexandre de Moraes por crime contra a humanidade, decretou que o Brasil não vive mais um regime democrático. Estou falando isso como senador da República, com todos os meus direitos e garantias que cabem e que consta na Constituição promulgada em 1988. Eu aí digo para vocês, principalmente da primeira turma do STF, e Alexandre, convence o Brasil e depois o mundo que numa democracia usa-se censura. Hein? Convença. A mim é impossível. Tenta. Eu quero ver tua criatividade. Você não mandou seus assessores serem criativos para perseguir Eduardo Bolsonaro? Vamos lá. Sejam criativos. Mostrem, provem que alguma democracia lida com censura. Prova. Estou desafiando vocês. Provem. Estou desafiando a imprensa. Questione o Alexandre de Moraes. Imprensa que recebia dinheiro da USAID para manipular as informações dos brasileiros, para fraudar as eleições, que compactuaram com a fraude das eleições e roubaram a presidência de Jair Messias Bolsonaro e estão querendo colocar nele como se ele tivesse feito o golpe. Que mundo é esse que nós estamos vivendo, gente? Parece um filme. Eu juro para vocês, eu aqui dentro, às vezes eu olho e falo assim, parece um filme. De tão bizarro, de tão... E eu falo, logo na minha vez de ser senador, antes eu questionava, Deus, por que você me colocou aqui? Hoje eu não tenho dúvida. Ele está me saciando aqui de justiça. Isso sem contar a lei que vai ferrar a família toda do Alexandre, dos outros ministros e dos assessores e delegados e por aí vai. Fora o que o Tribunal Penal Internacional, que condenou Vladimir Putin, que ficou com medo de vir para o Brasil para não ser preso pelo Tribunal Penal Internacional, quer dizer, não é um tribunalzinho. E não adianta vir com desculpa de que eu só estava cumprindo ordens. Como um assessor do ministro, que no áudio tentou dizer que ele era só apenas um cozinheiro, que chegava o pedido e ele executava. Isso, em Nuremberg, depois da Segunda Guerra Mundial, para te explicar, os nazistas falavam a mesma coisa. Eu o matei porque me ordenaram. E se eu não matasse, eles iam me matar. Por isso que eu matei. Eu não fiz porque eu quis, eu fiz porque eu fui mandado. E missão dada é missão cumprida, né, ministro? Missão dada é missão cumprida, né? E todos foram condenados. Uns, prisão perpétua, outros, a pena de morte. Eu vou pedir aqui para a minha equipe, se estiver assistindo, para colocar nos comentários o link para esse abaixo-assinado. Não precisa pagar nada, porque eu vou levar para esses 70 países. Porque 70 países que são 100% democráticos já estão aguardando os documentos para, na revelia, ou seja, sem precisar comunicar o Alexandre, não querem nem saber de Alexandre, já vão condená-lo. Alguns países a prisão perpétua,
outras há uns 50 anos, outras 100. A sua vida, Alexandre, acabou. Esse órgão que já saiu a condenação como um psicopata, saiu me perseguindo, tentando achar e pedindo à Polícia Federal para me investigar até em motéis, se eu estava traindo minha mulher em motéis. Você deu essa ordem. Inacreditável. Você, inclusive, colocou no inquérito, na época, porque eu ia denunciar e me fizeram segurar, você colocou fotos íntimas da minha ex-mulher no inquérito. Você é um perverso, um psicopata. Você é um cara. Por isso que o teu envolvimento com o PCC é notório, e eu tenho provas. Mas isso, vamos deixar você passar. Passar não. Só o que você vai sofrer daqui para frente, a sua ligação com o PCC vai ser desse tamanhozinho. O tal que a gente queria antes, o impeachment seu, vai ser merdinha do que está para vir. Do que está para vir. Então, Brasil, eu, senador Marcos Duval, representante do Estado do Espírito Santo, dos capixabas de honra, estou tornando público que Alexandre de Moraes já é condenado por perseguição política a um senador da República, configurando um crime contra a humanidade, oficialmente. E para o mundo, a ONU fará essa divulgação. Sem contar Tribunal Penal Internacional, sem contar Pentágono, sem contar Congresso Americano, sem contar Trump, sem contar Marco Rubio. Brasil, nós já conseguimos. Alexandre de Moraes já é condenado por crime contra a humanidade. Acreditem e durmam felizes. Agora, as pessoas perguntam, por que as coisas não acontecem com rapidez? Aí eu respondo, porque nós, escutem com clareza, porque nós não somos iguais a eles. Nós não somos iguais a eles. Eles não cumprem a lei e faz do jeito que quiser, violando todos os direitos humanos que vocês podem imaginar, tanto é que o resultado chegou. E nós, democratas, que defendemos a nossa democracia, a nossa Constituição, eu jurei defender a Constituição, e eu jurei fazer justiça pelos que estavam lá no dia 8 de janeiro, no Galpão, que todos sabem que eu fui o único parlamentar que lá estive, naquele Galpão. Eu saí de lá e falei para todos, antes de sair, vou em busca da justiça até o último dia da minha vida. E cumpri minha palavra. Agora, as consequências vão vir. Eu também queria que fosse amanhã ele enjaulado. Igual vocês, eu queria que fosse ontem. Vocês não imaginam o tanto de mensagem que eu mando para esse órgão insistindo para tornar isso público logo. Porque eu sei que não é um crime contra o Marcos Duval, é um crime contra todos vocês aí, até vocês esquerdistas. Ele violou o seu direito, e você defendendo, Xandão um herói. E ele violou o teu direito de ser humano. E você ainda, botando Xandão um herói. Eu teria vergonha de me olhar no espelho
eu terei vergonha de existir. Porque o mundo todo já sabe quem é o algoz. Não precisamos convencer. E vocês da esquerda, que eu vi hoje numa imagem, uma senhora com uma anistia não, vocês são hipócritas. Vocês foram anistiados e cometeram crimes. Esses não. Esses foram usados por golpe de Estado dado pelo STF e pelo ministro Alexandre de Moraes, com apoio do governo Biden, financiado pelo USAID. Está aí a verdade toda, crua, nua e crua. Nós não somos mais oficialmente um regime democrático. Nós estamos sob uma ditadura. Inovaram. Não precisou das Forças Armadas, inclusive por ser um órgão mais, como é que eu posso dizer assim, com menos poder bélico, vamos dizer assim, não tem uma estrutura, tipo o executivo pode acionar o exército, não tem nada. Prende generais para dar a mensagem, não vem aqui mexer com a gente, que nós vamos te prender. Isso Hitler usava isso. Isso é para gerar medo. Então, quando isso se tornar oficial para o mundo, vocês vão dizer que no dia 31 de março de 2025, o senador do Espírito Santo, o senador Marcos Duval, já tinha dito que nós não estávamos mais num regime democrático. Estou falando aqui oficialmente como senador da República. E como senador da República, e não como um perseguido político, na função de senador da República, usando o meu direito de falar, de fiscalizar e falar com o povo brasileiro, a qual eu represento. Eu não represento os meus interesses, represento de vocês. Digo, Alexandre de Moraes já foi condenado por crime contra a humanidade, por perseguição política. Não precisa botar em câmara, não precisou botar em câmara de gás, não precisou enfileirar no paredão para fuzilar. Como a minha palavra ela é pública e inquestionável pela função que eu exerço, deixo claro para vocês que Alexandre de Moraes já foi condenado em fevereiro por crime contra a humanidade. Em breve a ONU tornará público isso. E virão muito mais punições. Perdeu, mané. Você quis me enfrentar. Você achou que eu ia me acovardar. E numa condecoração, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, que eu nunca falei para ninguém. Eu vou abrir a quarta gaveta. Em 2024, o presidente do Senado foi receber uma condecoração no Tribunal Superior Eleitoral. Quem presidia era Alexandre de Moraes. Essas imagens são públicas. Mas antes de entrarmos no plenário, estava tendo ali um coffee break. As autoridades. Aí chega na minha direção o
o ex-presidiário Lula, com a cara de pau de tentar vir me cumprimentar. Tipo assim, vamos fazer as pazes, para de perseguir a gente. Óbvio que eu virei as costas, nem encostei. Eu não queria nem sentir o cheiro desse sujeito. Mas aí, quando eu virei as costas, eu me deparo com Alexandre de Moraes. Eu olho para o Alexandre de Moraes e coloquei ali um personagem que ele caiu bonito. Ainda não posso dizer, mas eu falei uma frase para ele, que ele caiu bonito. E em seguida eu solto o pendrive. E ele surta. Um dia vocês vão saber. Ou eu posso escrever um livro contando os bastidores de tudo até o dia de hoje. Tudo. Absolutamente tudo. Porque eu tenho tudo arquivado. Tanto virtualmente como fisicamente. Eu tenho espalhado nos 4 cantos do mundo todas as provas. Então, se tirar minha vida, ceifarem minha vida, como dizem que eu sou o PC Farias da atualidade, não vai adiantar nada. E se isso acontecer, porque Deus permitiu, porque falou, vem descansado, Val. Você já cumpriu tua missão. Pode vir descansar. Então eu não tenho medo. Nenhum medo. E o prazer que eu estou tendo de dizer para o Brasil e para o mundo, não, o mundo, os órgãos já sabem, mas para vocês, brasileiros, Alexandre de Moraes foi condenado por perseguição política ao senador Marcos Duval, senador capixaba, um capixaba. O capixaba, não o senador, mas o capixaba entrou para a história porque foram os capixabas que frearam Alexandre de Moraes. Vocês têm noção disso? Porque vocês, quase 1 milhão de capixabas, frearam Alexandre de Moraes. Em fevereiro, ele foi condenado à revelia por conta do crime contra a humanidade. Você, jurista, você, advogado, coloque aqui o que eu estou dizendo, isso não é verdade. Perseguição política é crime contra a humanidade. Para vocês que estão estudando direito, saem e perguntem aos seus professores, perguntem aos juristas, vão ler, vão estudar, para vocês dormirem em paz. Alexandre de Moraes foi condenado por perseguição política e por crime contra a humanidade. É só o começo. Você perdeu, Alexandre, pelos capixabas. Os capixabas, um estado pequeno na região sudeste, derrubou você. Os capixabas derrubaram você. Deserto foi difícil, mas Deus me preparou. E Deus está comigo o tempo inteiro. Capixabas, a missão que vocês me deram foi cumprida. Agora é sentar e esperar o teatro, o show que vai acontecer. É o que eu tenho para dizer hoje.
o capixaba, o Espírito Santo. Derrubou esse algoz, esse psicopata, esse que deu o golpe de Estado e queria botar na conta do Bolsonaro e de mais em 34 patriotas. Mas o advogado deu um checkmate, o advogado deles, quando botou você como vítima. O mal não prevalece, Alexandre. Uma hora a pessoa começa roubando um pouquinho, vai roubando mais, roubando mais, roubando mais. Agora, como não vai acontecendo nada, porque ainda o tamanho é pequeno, mas ele vai se viciando naquilo, ele vai crescendo, vai se empoderando, você se achando o Alexandre o Grande, aí vem e tropeça. Não numa montanha, numa pedra. Capixaba, quando dizem que eu sou doido, eu falo, os capixabas que são doidos de terem me colocado lá, porque eu toquei o terror. E nenhuma denúncia, eu não respondo por nenhum crime. Escutem, imprensa, escuta. Essa batalha enfrentei sem cometer nenhum crime. Pois é, pessoal, e não é só isso. Além de tudo isso que o senador Marcos Duval está colocando aqui, já existe uma conversa nos corredores em Brasília de que a Câmara dos Deputados pode barrar o julgamento de Jair Bolsonaro. Olha só que coisa! Quem diria? Finalmente parece que os deputados, os senadores, acordaram do sono profundo e agora, pessoal, existe uma sanção que pode ser feita ali, porque o que acontece? Os três poderes, eles são de acordo com a Constituição, se é que nós ainda vivemos, num Estado democrático de direito e que a Constituição ainda tem valor. A Constituição fala o seguinte, que os três poderes, eles são independentes, porém harmônicos entre si. Ou seja, eles se complementam. Então, o que acontece? O STF, existe um tutor que é justamente o Senado, e o Senado, ele também está coberto pelo Executivo, e o Executivo também está coberto pela Câmara, ou seja, eles estão interligados. E agora existe essa possibilidade de a ação ali contra Jair Bolsonaro ser barrada por uma irregularidade. Foi o que falou o jurista ali, o Deltan Dallagnol, aquele mesmo que já colocou, inclusive, o Lula na cadeia, juntamente com o Sérgio Moro. Existem muitas sanções ainda para vir contra ministros do STF, contra Moraes, e é por isso que eles não continuam avançando, pelo contrário, às vezes eles têm que recuar porque eles veem que foi longe demais. Por exemplo, no caso da Débora, que deu uma repercussão nacional e para não ficar tão feio assim, agora a Débora está em casa com seus filhos ali. Ela vai cumprir ainda uma pena ali, ainda vai responder ainda por processo. Porém, pessoal, já é uma grande vitória. E tem mais. O processo de anistia, agora o PSD de Kassab abraçou a causa e eles querem sim colocar em pauta o processo de anistia ali em Brasília. Ou seja, o ditador da toga está perdendo forças, inclusive outros ministros já estão sinalizando que não vão ficar com ele após esse processo aí, esse julgamento de Jair Bolsonaro, porque estão vendo realmente que a população brasileira já não aguenta mais tanto ativismo judiciário. Agora, é preciso ser feito algo antes que seja tarde demais. Por quê? Os dias vão andando, os dias vão caminhando e eles querem acabar com esse processo ainda este ano, justamente para não tumultuar o processo eleitoral no ano que vem. E o cenário internacional não está muito favorável ao Brasil, ou seja, não acredito que Donald Trump, Elon Musk, o Marco Rubio, a Elvira Salazar, não acredito que o parlamento norte-americano vai atuar com sanções tão fortes quanto o Brasil, porque eles têm outras prioridades no momento lá fora. Então, ou seja, se tiver que acontecer alguma coisa, que seja feita aqui no Brasil e o quanto antes.
Agora, no dia 6 de abril, né, o próximo domingo, teremos na Avenida Paulista, com certeza, mais de 1 milhão de pessoas ali em prol da anistia dos presos políticos, mas também em favor de Jair Messias Bolsonaro. Porém, não adianta ficar somente no domingo, é preciso continuar. E outra coisa também que é importante é você que está assistindo esse vídeo, pegar o link desse vídeo, compartilhar no grupo da família, no grupo do WhatsApp, para que todos possam saber disso que está acontecendo. Muitas pessoas estão desinformadas, muitas pessoas ficam assistindo a Globo, ficam assistindo o SBT e não sabem do que realmente está acontecendo. Tem pessoas que acreditam sinceramente que houve mesmo um golpe, né? Na verdade, como falou já o senador Marcos Duval, né? O golpe foi dado na direita, foi dado contra Bolsonaro, foi dado contra os patriotas. E isso nós precisamos divulgar. Pega o link aqui desse vídeo, manda no grupo do WhatsApp, no grupo da família. Faz esse favor para você mesmo, para o Brasil, para os seus filhos, para os seus netos. Porque a hora que Bolsonaro já estiver preso, que o Lula for reeleito e que a censura estiver dominando 100% nesse país, você não vai ter mais a oportunidade de compartilhar um vídeo como esse. Então, aproveite enquanto nós ainda podemos, tá bom? Vamos ficando por aqui, se inscreva também no canal, dá um like, deixa um comentário aqui embaixo. O que você acha dessa situação toda? Moraes já está na hora já de começar a pagar, os outros ministros também, está na hora de recuar, né? Quem sabe, né? Uma luz não baixa ali e ele comece a recuar disso tudo e o Brasil volte à normalidade. Quem sabe, né? Vamos ficando por aqui e até a próxima.